antes de eu ir aqui para as questões, eu queria dar só uma introdução do assunto. Eu dei uma introdução no assunto também lá no GED de revisão. É realmente mais para contextualizar e para vocês não se perderem tanto. Então, vamos começar aqui. Sobre o que é o constitucionalismo de fato, né? O que é o constitucionalismo? O constitucionalismo, ele é essa limitação do poder do Estado. Então, a gente vai ter o constitucionalismo como um controle do poder. Aí que vão surgir as constituições, né? Mas o constitucionalismo, ele é realmente anterior às constituições escritas. Tanto que a primeira constituição escrita que a gente tem é dos Estados Unidos, que é de 1787. Só que a gente fala de constitucionalismo há muito tempo. Tem constitucionalismo antigo, desde a época dos hebreus. Então, ou seja, é muito antigo, remonta a muito tempo. Mas abrange, assim, então a gente não limita o constitucionalismo à Constituição. A gente fala que o constitucionalismo realmente é essa proteção, essa limitação que a gente faz do poder do Estado. Aí que a gente vai ter os movimentos constitucionalistas, né? A gente vai ter o constitucionalismo antigo, o moderno e o contemporâneo. O antigo realmente lá remonta ao Egito, aos hebreus. A gente vai dar mais enfoque realmente ao inglês, ao francês, ao alemão. Eu não botei questões aqui do americano. Eu até peço perdão, mas eu realmente não tive muito tempo. Mas eu prometo que eu faço um questionário bem melhorzinho com essas questões mais fechadas para vocês. Também a gente, por conta da gente ter diversos movimentos do constitucionalismo, a gente vai ter uma construção, a gente vai passar pelo tempo e a gente vai pegar as ideias que cada movimento ele desenvolveu. Então a gente vai ter o constitucionalismo inglês desenvolvendo certas ideias, o francês outras ideias, e a gente vai construindo até a gente chegar no que a gente é hoje, né? Como é que a Constituição brasileira ela se formou, como é que a gente lida com a separação dos poderes, as federações, as questões de direitos e garantias. Então, tudo isso vai ser uma coisa construída. Aí a gente vai começar aqui as questões e eu vou pedir, por favor, a participação de vocês. Realmente, eu dependo aqui de vocês respondendo. Calma aí, eu vou apresentar. Gente, eu descobri uma coisa muito legal aqui no Canva, que é um cronômetro. Ele põe um cronômetro aqui, então acho que vai ser legalzinho. Mas eu vou botar não, porque eu acho que é melhor não apresentar, né? Porque eu vou querer ficar vendo o que vocês estão falando. Olha, a gente já tem aqui no constitucionalismo inglês. Então, calma aí, eu vou mostrar primeiro a prova. Eu ia esperar um pouquinho, mas eu acho que é melhor para vocês entenderem um pouco mais. Olha, a gente tem aqui 4 questões. E a gente tem 2 questões, ó, bem fechadinhas de VOF. E geralmente são 5 itens, ó. A gente tem tanto esses 5 itens nessa prova e nessa prova aqui também. Ó, então, tudo tende a ser, né, que vai ser 5 itens também na prova. Mas eu não tenho certeza, o professor realmente não quis me dar nenhum spoiler sobre a prova. Então, eu tô tão no escuro quanto vocês. O bom de ser VOF é porque é 50%, né? Não sabe, então tem uma chance de 50% ali de acertar. E a gente tem as questões abertas, ó. Vocês estão vendo aqui que as abertas são muitos pontos, são 2,5 pontos. São metade da prova, né? No caso. E assim, são bem curtinhas, aqui, ó. Apresente e explique a concepção sociológica de Constituição, indicando no que consiste e quem foi o seu autor. Então, aqui, se eu puder dar uma dica de como vocês podem responder, é que, assim, encher linguiça não vai adiantar muito com o Liberato, né? O Liberato, se ele vê que né, tem coisa ali, se vocês estão falando uma coisa que não está respondendo a questão, então ele não vai considerar, não vai penalizar também, né? Então, assim, eu sei que tem pessoas que precisam escrever tudo para poder puxar o raciocínio de uma coisa e ligar a outra, aí tudo bem, né? Mas realmente não é bom ali ficar enrolando quando vocês podem perder tempo, né? Tem essa questão aí. Mas se não sabe, põe o que lembra mesmo, sabe? Então, são graus diferentes. Quem entendeu, quem lembra das coisas, tenta ser mais objetivo, mais conciso. Apresente e explique. Então, fala o que é, no caso aqui, né, da questão,
o que é a concepção sociológica. Eu acho que vocês deram uma estudada nisso quando teve o mapa da escrita, né? Mas a gente vai ver um pouco mais lá na frente também. Ó, indicando também no que consiste, quem foi o seu autor. Então a gente fala que foi um modelo de visão das constituições desenvolvido pelo Ferdinand Lassalle, que diz isso, que explica como é que a gente pode ver a Constituição, a visão da Constituição, enfim, tenta ser o mais conciso que puder. Não tá lembrando, não tá puxando o raciocínio, então vai pondo ali o que foi aparecendo na mente, né? Agora eu vou precisar da participação de vocês, gente. Eu vou ler aqui, aí é ping-pong. Eu leio, aí assim que vocês entenderem ali, eu vou dar uns 20 segundinhos assim no máximo pra vocês responderem. Ou 20 ou 30, né? Vamos ver aqui. Ó, o conceito de supremacia formal implica que a Constituição pode ser alterada com a mesma facilidade que uma lei ordinária. Isso é verdadeiro ou falso, galera? Vocês acham que é verdadeiro, falso? Quando vocês respondem, eu também vou falar aqui, eu vou dar uma olhada no conteúdo que o professor está passando agora em sala. Quem mais? Vamos lá, pessoal. A hora de errar é agora mesmo. Quem quiser mandar dúvida também. Cuidado para não marcar mais gol do que a Alemanha, viu? Pois é, tem que ter esse cuidado mesmo. E aí, galera? Thaís, Beatriz. Ninguém chuta? Tá bom, vamos. Ó, vou trocar aqui de tela, viu? Não vou estar vendo quem responder agora. Gente, o Paulo e o Herbert, vocês acertaram. Realmente é falso. O conceito de supremacia formal, o que é a supremacia formal? É decorrente de um processo, né, de formação. E a supremacia material é a questão de primazia da matéria de Constituição. Então, deixa eu explicar aqui de uma forma mais, né, melhor. A gente tem a Constituição britânica, né, inglesa lá. A Constituição, ela tem uma supremacia material, ou seja, não tem muita delimitação do que é a Constituição. Então, a gente tem matérias de Constituição. O que é matéria de Constituição? É a organização fundamental do Estado, ou seja, como ele se organiza, como é que ele se faz. Ele é uma democracia, ele é uma monarquia, ele é uma república, é uma federação, como é que vai ser a divisão dos poderes. Então, tudo que concerne a organização do Estado é de categoria constitucional. Mas não necessariamente precisa estar numa Constituição escrita, né? Por exemplo, aqui no Brasil é diferente. A gente tem uma Constituição, a gente tem um texto constitucional, tudo bonitinho, com os artigos, com os incisos, parágrafos, e a gente tem uma boa delimitação do que é a Constituição. Aí a gente também, para modificar essa Constituição, a gente tem que passar por um processo, que é essa questão da supremacia formal. A gente tem um processo para formar a Constituição, diferente da de supremacia material, que, por exemplo, a gente tem vários códigos, jurisprudências, a gente tem várias fontes jurídicas espalhadas por aí, e algumas falam sobre coisas constitucionais, né? Direitos e garantias fundamentais também é matéria constitucional. Então, por exemplo, a gente pode ter num Código Civil inglês, por exemplo, não sei se isso é verdade, tá? É só um exemplo, gente. Num Código Civil inglês, a gente pode ter ali ele explicando que vai ser uma monarquia parlamentarista. Entende? Não tá necessariamente num texto constitucional, com os artigos e tudo bonitinho, bem feito. Tá espalhado por aí, tá por aí, e as coisas vão sendo, né, você não tá tudo num lugar só, basicamente. E a gente também tem, na supremacia formal, ou seja, pra gente modificar, a gente tem ali uma questão de um processo, né? Então, as emendas constitucionais, ó. Eu até deixei o meu VAD aqui aberto, no artigo 60, porque eles falam sobre as emendas constitucionais. Então, aqui a gente tem... Deixa eu colocar aqui. Ó, artigo 60.
Constituição poderá ser emendada mediante proposta. Aí fala quem pode dar uma proposta de emenda para passar ali por um processo, né? O processo, a Constituição ou a proposta será discutida, votada em cada caso do Congresso, em 2 turnos, considerando aprovando-se em ambos 3/5 dos votos. Ou seja, isso aqui é um processo. A gente tem quem pode fazer propostas para mudar a Constituição. Então, a gente tem, por exemplo, o presidente da República, né, mostrando o quão grande é o poder de um chefe do executivo, porque ele tem ali o poder de fazer uma proposta. Então, é a importância ali também da gente ver os nossos representantes políticos, né? Se eles estão alinhados com o governo que a gente está formando. Então, a gente vota num candidato para a presidência, mas a gente vota em outros candidatos completamente desalinhados com o que o presidente quer, né? Assim, com as questões partidárias, né? Que é o presidencialismo por coalizão, que são a coalizão ali daqueles partidos que, assim, não necessariamente têm o mesmo pensamento ideológico, mas eles tendem ali a aprovar aquilo que o presidente propôs, por exemplo, né? Então, o presidente, ele precisa, sim, de uma boa relação com o legislativo. E com o judiciário também, né? Mas nessa questão aqui, com o legislativo. Aí, ó, a emenda de Constituição será promulgada pelas mesas da Câmara, ou seja, falando ali como é que vai ser feita, como é que vai ser publicada lá no Diário Oficial da União. Também, ó, tem aqui no parágrafo 4º as famosas cláusulas pétreas. O que é que a Constituição, ela protege, né? Então, assim, não será objeto de deliberação proposta em emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado. Ou seja, a gente não vai poder tirar os estados, né? A forma federativa é isso, né? A questão ali dos estados bem divididos. Então, sabe, é um processo para a gente modificar, é um processo para a gente também, que a gente não deve fazer. Então, na supremacia material, que implica que a Constituição pode ser alterada com a mesma facilidade de uma lei ordinária. Aqui não, aqui tem um processo. Aqui a gente tem toda uma questão, toda uma votação, todo um procedimento para a gente modificar, para a gente aprovar, para a gente, sabe, realmente acrescentar alguma coisa na Constituição ou até abolir ela. Então não é fácil. Tem ali uma rigidez, né? É diferente da material, que como está espalhado por aí nos vários códigos, jurisprudências, a gente não tem essa mesma questão ali. Então, a gente pode abolir uma questão constitucional com a mesma facilidade de qualquer lei orgânica ou de qualquer outra lei ordinária. Aí agora para B, galera. O ato do habeas corpus de 1679 proíbe prisões arbitrárias e fortalece os direitos individuais, verdadeiro ou falso? Respondam aí. Verdadeiro. Tô gostando de ver. Oi, galera que chegou agora, não tava vendo. Ainda bem que apareceu mais pessoas. Verdadeiro também. Tudo bem, galera. Vou responder, né? Já responderam 4 pessoas. Vou dar mais uns 10 segundinhos. Só pra ver se não aparece mais ninguém. Passou 10 segundos. Vou responder aqui, viu, galera? O habeas corpus, o ato de habeas corpus, proíbe prisões arbitrárias e fortalece os direitos individuais. Verdadeiro. O habeas corpus, ele era implícito, né, nas questões ali da Magna Carta, mas ele veio realmente a ser uma coisa posta ali nos atos, Gente, deu um branco agora. Nas leis, no Bill of Rights, nessas questões jurídicas, né? A gente passou a positivar. Uma coisa que eu queria explicar, toda vez que eu falar positivar, é pôr no ordenamento jurídico. Então, por exemplo, se eu positivo um tratado internacional no Brasil, eu vou positivar ele na Constituição. Então, eu vou pôr ele na Constituição, né? Então, positivar é pegar essa lei, essa questão e
realmente pôr dentro do ordenamento jurídico. Então, o habeas corpus ele passou a ser positivado, né? Passou a falar mais sobre essas questões e os remédios constitucionais. O habeas corpus ele está ali versando sobre direitos e garantias, ou seja, ele é de assunto constitucional. Então, ele proíbe, sim, prisões arbitrárias e fortalece os direitos individuais, né? Agora vamos para C. Thomas Hobbes defende que o estado de natureza é pacífico e equilibrado com pouca necessidade de um governo forte. Verdadeiro ou falso? Falso, falso. Dá mais uns 5 minutinhos pros indecisos. Gente, eu tô fazendo aqui um pouco mais rápido, tá? Mas é porque realmente tem muitas questões e eu ainda quero falar um pouco sobre o assunto que o professor tá dando agora. Aí, por isso que eu tô um pouco mais rápido, mas se vocês quiserem que eu me demore mais em alguma questão ou pedir pra eu explicar melhor, fiquem à vontade. Vou dar mais uns 5 segundinhos. Falso, falso. Tá bom, vamos aqui responder. Gente, essa questão aí, ela é falsa. O Thomas Hobbes, ele fala que o estado de natureza, ele não é pacífico e equilibrado, ele é caótico, né? Ele é aquela questão de que o Estado, ele precisa controlar o indivíduo, né? Conter a sua natureza, porque o ser humano, ele é egoísta, ele é instintivo, ele age de acordo com aquilo, com as necessidades próprias. Então, o Estado, ele precisa ser forte, ele precisa controlar esse estado de natureza. É um pouco diferente, né? Eu acho que é do Rousseau, né? Que eu falei num GED passado que ele falava do estado de natureza como o ser humano sendo bom selvagem, né? Ele é amoral, ele não tem as próprias... Ele é movido somente pelos seus instintos, mas ele não é cruel, ele não é ardiloso, ele não é estrategicamente feito ali para modificar as coisas. Entende? Então, é uma outra corrente de pensamento. O Hobbes, realmente, ele é mais centralizador. Ele defende ali que o Estado, ele deve sim ser forte, ele deve ser sim... Eu acho que ele até defende ali o absolutismo, eu não tenho certeza, por isso que eu não tô dando uma lida muito. Mas ele realmente... Essa questão aqui é falsa. Aí vamos aqui pra D. John Locke acredita que a separação de poderes e os direitos naturais, como vida, liberdade e propriedade, são essenciais para uma sociedade justa. Pensamento de Locke, gente. Verdadeiro ou falso? Gente, eu não botei nenhuma questão de Magna Carta, até porque eu acho que tem no questionário que eu e o Luiz a gente já enviou pra vocês. Mas, assim, é uma aposta minha, viu? Eu acho que cai Magna Carta, ou Bill of Rights, ou alguma questão de remédio constitucional, habeas corpus, devido processo legal. Eu acredito que o professor realmente dá muita pano pra manga, né, esses assuntos. Então, acho que é bem assim. Eu até botei essa aqui, que a gente já vai responder, porque só por desencargo de consciência, porque eu não falei muito no GED, eu e o Luiz, a gente também não falou muito no GED de revisão, é só pra realmente ter ali, a gente falou, né, a respeito. Mas eu realmente acredito que não cai muito. Tá bom, todo mundo marcou verdadeiro. Verdadeiro. Gente, essa aqui, ela é verdadeira. O John Locke, ele realmente acredita na separação de poderes, né? A separação de poderes ali foi desenvolvida mais por Montesquieu, mas ele acredita nisso, ele traz esse pensamento, essa ideia, né? E eu acredito que a separação de poderes e os direitos naturais, como a vida, a liberdade e a propriedade, são essenciais. O John Locke, ele é iluminista, né? Então, qualquer coisa mais nesse sentido humanitário, mais lógico, assim, eu acho que dá para dar uma sacada, assim, se você não tiver... não lembro exatamente o que ele falou. Aí, se você não lembra,
Então, puxa assim, se ele tá falando uma coisa mais positiva, mais humanitária, que dá mais direitos, essencial para uma sociedade justa, então marca verdadeiro, né? Não sabe, marca verdadeiro, vai na sorte. Aí vamos aqui para E. A criação da Suprema Corte Britânica em 2009 marcou a separação definitiva entre o parlamento e o judiciário no Reino Unido. Verdadeiro ou falso? Deixa eu aumentar aqui. Já marcaram aqui verdadeiro. Esperar mais uns segundinhos. Ninguém se arrisca mais, galera? Ninguém tem uma dúvida, alguma coisa assim? Tá bom, vou responder. Essa é verdadeira, gente. É só pra marcar aqui, né? Porque geralmente toda a questão constitucionalista inglesa, geralmente ela se dividiu em dois, né? Ali. Não, nem sempre foi assim, claro, mas ela tendeu a se dividir em dois, né? A gente teve ali o parlamento e a gente tinha ali o governo, né? Aí depois veio o Bill of Rights, veio ali o Guilherme III, dividindo por definitivo o governo da monarquia, e a gente passou a ter uma monarquia mais simbólica, que tinha certa influência sim no parlamento, mas que não governava, que era limitada e que inclusive muitas das próprias questões, né, de a forma como a monarquia vivia, por exemplo, se algum rei, algum príncipe da realeza, eles quisessem comprar alguma casa, fazer uma modificação, a vida deles era meio que controlada a partir daí pelo parlamento, que passou a decidir e se concentrar todo o governo nesse único órgão, né, nesse único poder. Aí a gente teve ali, depois de muito tempo, gente, em 2009, a gente teve uma separação do que era o judiciário, porque muito do que o parlamento fazia era questão de controle de constitucionalidade. Acho que nem pode falar controle de constitucionalidade com uma constituição que não é formal, né? Que não é escrita. Mas a gente passou a ter ali a divisão do judiciário, realmente dividir as competências e o que cada um faz, né? Então a gente tem ali como verdadeiro. Demorou muito, muito tempo, mas realmente aconteceu. Aí aqui o gabarito, né? Falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Agora vamos para o constitucionalismo francês. Montesquieu defendia uma separação absoluta e inflexível entre os três poderes do Estado. Essa alternativa é verdadeira ou é falsa, gente? Pensem um pouco aí. Se atentar aos termos, gente. Separação absoluta. E aí, gente, ninguém se arrisca, não? Pode errar. Ninguém tá contabilizando ponto, não. Falso. Paulo, Ana. Herbert, não quer dar um chute aqui, não? Mas se contabilizasse ia ser bom, viu? Porque até agora eu matei as 6, até agora. Muito bem. O prêmio é saber que tá sabendo e vai ter uma boa nota provável na prova. Mas vamos lá, gente. Deixa eu ver aqui só. Vou dar mais uns segundinhos. Deixa eu ver se alguém tá mandando uma mensagem. Acho que não. Ninguém. E aí, gente, ninguém mais se arrisca? Matheus, Beatriz. Montesquieu defendia uma separação absoluta e inflexível entre os três poderes do Estado. Verdadeiro ou falso?
Gente, como ninguém tá mais respondendo, eu vou responder aqui, viu? Isso aqui tá falso. Montesquieu, ele não defende uma separação absoluta e inflexível, pior ainda, entre os três poderes. Gente, ele desenvolve, né, ele teoriza essa questão da separação dos poderes, o que deveria competir a cada um, porém, sempre um se apoiando no outro, um dependendo do outro. Então, assim, eles têm autonomia, mas não têm independência completa. Então, um sempre depende do outro. Então, é claro que as ideias dele eram diferentes das que tem hoje, mas é só você analisar o que a gente tem hoje. Para quem vai entrar no judiciário, os ministros do judiciário, quem pode entrar, depende ali da indicação do presidente do executivo. Impeachment, a gente está observando agora, né, que estão tentando impeachment o Alexandre de Moraes. Quem é que pode impeachment os ministros do STF? Eu acho que é o legislativo, né? Então a gente depende ali das coisas. Então, até pro legislativo, o legislativo aprova uma lei. Quem é que pode tirar essa lei, dizer que ela é inconstitucional, que não vale ali as questões? É justamente o STF. Enfim, sempre tem ali um dependendo do outro, as propostas do executivo dependem do legislativo também. Então, tudo ali é uma situação de codependência, né? Então, eles mutuamente se apoiam e mutuamente se fiscalizam, né? De certa forma. Então, tudo depende de uma boa harmonia entre eles. Aí, então, essa questão aqui, ela é falsa. Não é absoluta e não é inflexível. É dependente. B. A vontade geral, para Rousseau, é sempre justa e está vinculada ao bem comum. Verdadeiro ou falso? Falso. Verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro. Gente, eu vou responder, tá? Eu vi que muita gente contribuiu, ainda bem. Vocês estão prestando atenção, amém. A B, ela é verdadeira. O Rousseau, ele é um filósofo, é um pensador iluminista contratualista, ou seja, ele defende ali a questão da necessidade de um novo contrato. E esse novo contrato, ele deve ser embasado na vontade geral. Então, todas as pessoas que a gente vai... todas as pessoas, educação, né, essas questões, a gente vai educar as pessoas para poder pensar não só em si, mas nos outros. Porque já que é a vontade geral que deve predominar, então a gente tem que ter ali uma questão mais da soberania dessa vontade geral. Então a gente precisa ali de ter uma educação que vise observar as necessidades do outro, não só as suas. É o melhor para mim. Não, é o melhor para as pessoas. O que é o melhor para o povo, para a vontade geral. É a soberania da vontade geral. Então, a vontade geral, professor, ela é sempre justa e está voltada ao bem comum. Por quê? Porque é para todos. A vontade geral é de todos. É o que a maioria necessita, é o que a maioria precisa. Então, se a maioria precisa de certo governante que tem certas políticas públicas, então a tendência é que esse governante ele supra, né, as necessidades da vontade geral. Então, a gente precisa pensar no todo. A gente precisa desse novo contrato, né? Então, a vontade geral é a soberana, porque ela é justa e ela é vinculada ao bem de todos. C. A Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 trouxe a ideia de que toda a sociedade, sem garantias de direitos e separação dos poderes, é desprovida de Constituição. Verdadeiro ou falso? Gente, eu vou pedir só um minutinho aqui, que eu vou pegar aqui uma coisa, eu já volto. É rapidinho.
Voltei. Vocês estavam respondendo? Deixa eu ver aqui. Verdadeiro, verdadeiro. Tô gostando de ver. Essas questões estão mais fáceis do que ganhar do Brasil. Se Deus quiser, vai estar no mesmo nível. Eu acho que, assim, as questões de VUF, elas realmente são mais tranquilas. Ruim mesmo as abertas, né? Que você vai ter que fundamentar, vai ter que pegar, desmembrar passo a passo ali da questão. Eu vi que muita gente entrou depois que eu falei da prova. Depois eu volto pra mostrar de novo, pra dar dicas. Mas, basicamente, é isso, né? Vamos aqui responder. Estava na C. A C é verdadeira, gente. Realmente, nessa declaração que teve ali daquela assembleia, que o terceiro estado se reuniu para poder fazer essa declaração dos direitos do homem, eles trouxeram essa ideia de que para ter uma Constituição, a gente precisa ter as nossas garantias individuais, né, esses nossos direitos individuais garantidos. O que é ser humano, o que é ser cidadão nessa sociedade, o que é que precisa ter nessa Constituição para que a gente seja reconhecido. Então, a gente assegurar vários direitos nessa Constituição é assegurar a nossa que outras leis que vão surgir depois, que elas sempre nos protejam, que elas sempre visem as nossas necessidades, visem os nossos direitos, sempre tendo esse cuidado, sempre tendo esse mazelo aqui. Então, essa declaração, eu falei até no GED, eu acho que foi o segundo, faz um tempo já. Essa declaração do direito do homem e do cidadão, elas trouxeram... Foi o segundo. Foi o segundo? Eita, tá contando. Foi. Pois é, ele foi assegurado nas constituições seguintes também. Então, realmente, vale a pena dar uma olhadinha a mais nesse assunto, porque é muito importante até para o que a gente tem hoje, né? A gente tem uma outra coisa, né? Os direitos, a Declaração dos Direitos Humanos, né? Que é positivado no nosso ordenamento jurídico, mas é importante ali para um contexto geral do constitucionalismo. Agora vamos para D, gente. Eu vou ler aqui mesmo. O sistema de contencioso administrativo na França permite a revisão de decisões administrativas por outras jurisdições. Verdadeiro ou falso? Esse aqui é mais complicadinho. Vamos ver se dá certo. Tá ficando escuro aqui. Deixa eu ver. Vou dar mais um tempinho pra vocês, porque essa aqui tem que dar uma lembrada mesmo. Paulo Vitor já falou que é falso. Mais alguém se arrisca? Não? Eu vou dar mais uns 15 segundos. Aí eu vou responder. Aí seria bom se eu tivesse deixado aberto aqui o negócio do roteiro do professor pra dar. Mas vai dar certo. Thais falou que é verdadeiro. Assim, eu acho que essa questão aqui da divisão, né, dos poderes, né, o que compete a cada um dos poderes francês, ela é um pouco até complicada. Não sei se o professor votaria. Complicada demais, mas é o liberato, né? Não duvido de nada. Verdadeiro. Gente, mais de 15 segundos já se passaram. Eu vou responder aqui. Essa questão é falsa. O que é que tem aqui, né? O que é falso aqui? Peraí, só um minuto. Deixa eu dar a minha garganta tá muito seca. Gente, o contencioso administrativo
é uma coisa particular ali do sistema francês. Essa questão aqui é porque, assim, geralmente quem julga, quem tem coisa julgada é o judiciário, né? Porque você tem que passar ali por um processo que visa ali as leis. Quem tem todo o processo civil, penal, tudo que isso passa é realmente lá no judiciário. O judiciário francês, ele é diferente. Ele julga coisas mais do contencioso administrativo, né? Da administração, principalmente a administração pública. Então, coisas que visam mais a individualidade, a coisa privada, é do judiciário. Eu acho que é executivo, se eu não me engano é executivo, ou é legislativo, agora, gente, perdão, viu? Mas eles têm esse contencioso administrativo que permite que tenha uma separação dos mecanismos de controle, né, mútuo. Então, quem faz coisa julgada dessa questão do contencioso administrativo é realmente essas decisões administrativas. Então, o sistema do contencioso administrativo na França permite a revisão de decisões administrativas por outras jurisdições. Não, ele forma coisa julgada. Então, o contencioso administrativo, da última palavra, é isso e acabou. Entende? A não ser que recorra, né? Mas isso daí são outras questões. Então, basicamente, a gente forma ali a coisa julgada, que geralmente é uma coisa particular do judiciário. Coisa que é realmente mais diferente aqui, né, nessa questão. Então, essa aqui é falsa. Se alguém não entendeu, pode perguntar aqui o que foi que não entendeu. Sinta-se à vontade, viu, gente? Se não entendeu mesmo, entendeu? Obrigada, Thaís, pelo retorno. Eu vou começar aqui a outra, mas se alguém teve alguma dúvida, se não achar minha explicação satisfatória, se depois quiser, pode me mandar mensagem ou alguma coisa do tipo. Agora vamos aqui para O Sieyès argumentou que o terceiro Estado não possuía nenhum papel relevante na estrutura política da França antes da Revolução. A gente sabe mais ou menos o que é que o Sieyès defende, mas esse daqui, qual é o terceiro Estado? Ele realmente não possuía nenhum papel antes da Revolução? Verdadeiro ou falso? Deixa eu só abrir aqui a cortina. Ficando escuro já. Vou dar mais um tempinho. Falso. Mais alguém se arrisca? Vou dar mais uns 20 segundinhos. O terceiro Estado não possuía nenhum papel relevante na estrutura política da França antes da Revolução. Vou responder aqui, viu, gente? Já passou aqui o tempo. Essa daqui, só o Paulo Vitor se arriscou. Paulo Vitor acertou, gente. Essa aqui é falsa. Gente, o Sieyès, ele teve ali... Ele escreveu livros e tudo mais. E ele teve um que ele falou. O que é o terceiro Estado? Tudo. Então, mesmo que ele não tivesse poder político, ele ainda assim participava ativamente da estrutura política. Quem é que financiava a corte, a nobreza, o clero? Quem é que pagava os impostos? Ele, dentro dessa estrutura política, ele podia não ter poder, mas ele era tudo, ele que sustentava os outros estados. Então, mesmo marginalizado, né, ele é tudo, porque ele faz parte de tudo, ele que sustenta, ele que cria, ele que constrói. Então, realmente, mesmo antes da Revolução, o terceiro Estado, ele era fundamental para a existência da estrutura política. Se não tivesse... Gente, se a gente tirasse o clero, ainda existia estrutura política? Não. Existia? Sim.
Eu confundi aqui. Se a gente tirasse a nobreza, a gente ainda tinha a estrutura política? Tinha, porque eles não eram fundamentais. Eles, né, jogavam ali, tinham o jogo político que eles faziam, eles que mandavam em tudo, mas eles meio que privavam que o terceiro estado participasse. Então, se eles não estivessem, o terceiro estado poderia sim ter mais poder político. Pois é, Paulo, vai dar certo a prova. Então, aqui a gente acabou com o jornalismo francês. Gente, eu vou ter que acelerar mais, que já tá quase dando 1 hora de GED. Ó, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Se alguma questão que não estiver entendendo, a hora é agora para perguntar. Eu acho que eu vou estar na prova de alguns de vocês, de algumas das turmas, da primeira chamada. Eu não tenho certeza se eu vou na segunda, mas eu vou ter na segunda chamada, no caso. Mas eu vou dar um jeito, eu não sei como é que o professor faz, né? Porque o meu professor antigo, né, que eu dava essa matéria, ele deixava eu ajudar as pessoas, né? Tipo, indo nas cadeiras, respondendo as dúvidas. Não sei se o Liberato vai deixar. Geralmente ele vai me deixar ali do lado da mesa, né? Mas vamos ver, né? Aqui, gente, a Constituição de Weimar, de 1919, foi a primeira a estabelecer um sistema formal de Estado de bem-estar social na Alemanha. Paulo Vitor, é bom tu não errar nenhuma dessa questão aqui, viu? Já tá 10 de 10. Vamos ver se a Alemanha aqui tu não pode errar nada. Logo deixando avisado. E aí, gente, verdadeiro ou falso? A Constituição de Weimar, de 1919, foi a primeira a estabelecer um sistema formal de estado de bem-estar social na Alemanha. Eu acho que eu errei aqui, gente. Não foi a primeira, foi uma das primeiras. Eu que errei aqui. Calma aí, deixa eu consertar logo aqui. Ai, não tá indo, gente. Primeiras. Verdadeiro ou falso? Gente, quando der 1 hora de GED, eu geralmente disponibilizo aqui o link de frequência, mesmo que a gente, né, demore um pouco mais. Mas eu entendo que realmente as pessoas não podem ficar o tempo todo aqui, então com 1 hora de GED já tem a presença garantida. E, gente, aproveitem, viu? Vão nos GEDs, principalmente agora que vocês ainda não, alguns não têm estágio, né? Eu acho que alguns já têm. Mas daqui pra frente fica só mais coisa, mais cadeira, vai ficando mais complicado. Já vocês têm as colegiadas, então tá tendo sempre que estudar. Então, os GEDs, eles dão horas complementares, né? Então, provavelmente, vocês precisam, eu não lembro agora quantas são, mas vocês precisam de um número para se formar de horas complementares. E os GEDs, eles garantem, dão até certificado disso. Então, dá pra você dizer, olha, eu realmente estive em todos, dava pra... eu acho que esse certificado serve pra monitoria, eu não tô lembrada agora aqui. Que serve pra pontuação ali na parte do currículo. Então, né? Gente, certificado sempre é bom. Tudo que tiver de certificado e que der certificado, vocês procurem. Gente, como só o Paulo Vitor respondeu, e eu tô enrolando aqui já, essa questão, ela é verdadeira. Gente, sério, dei uma olhada em constitucionalismo alemão, mas na Constituição de Weimar, porque ela realmente foi única, não única, mas, assim, uma das únicas, né? A vir mais com essa questão dos direitos sociais. Então, a Constituição de Weimar, ele não foi a primeira, mas foi uma das primeiras, porque também teve a Constituição, acho que mexicana, de 1917, que eles vieram com essa questão dos direitos sociais, né? Gente, direito social, direito individual, vocês têm que dar uma entendida um pouco aqui, eu vou até me explicar aqui um pouco melhor. Direitos individuais, eles são cláusulas pétreas na Constituição. Eu tava lendo aqui o artigo 60 para vocês, né? Aí, ó, não é objeto de deliberação propostas tendentes a abolir. Aí aqui tem, ó,
os direitos e garantias individuais, ou seja, direitos e garantias individuais. Até a Constituição, ela explica o que é, bem direitinho. Gente, a nossa Constituição, ela é muito didática. Se vocês quiserem se preparar para um concurso e só lerem a Constituição, vai dar certo, porque realmente ela é muito bom. A Constituição comentada também é muito bom. Olha, o que é os direitos e garantias individuais? Tá no artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Aí tem, né, os vários, né, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, são os direitos que é mais concernente ao indivíduo, né? Então, o indivíduo tem direito à vida, o indivíduo tem direito à segurança, o indivíduo tem direito à propriedade. Ao indivíduo cabe esses direitos. Aí os direitos coletivos são, também a nossa Constituição, ela explica melhor. Eu vou aqui ler o artigo 6º e tem também o artigo 7º, que está dentro do capítulo dos direitos sociais. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social. São muitos direitos sociais, são os direitos para a sociedade, que cabe um grande número de pessoas. Então, o direito à saúde, você vai ajudar uma pessoa em específica ou você vai ajudar várias pessoas? Então, gente, até o SUS, muita gente reclama, né, do SUS, geralmente a gente tem muitas críticas, e é até bom que tenha, porque é com críticas que a gente melhora, então é com críticas que a gente fiscaliza também. Então, o SUS geralmente tem muita dificuldade de atendimento, não tem remédio, leitos estão sempre lotados. Mas, gente, em comparação a outros países no mundo, é um avanço, assim, enorme para o Brasil. O Brasil é sistema único de saúde, é universal. Se um estrangeiro quiser vir para cá pedir ajuda num hospital e for, né, mais urgente, alguma coisa assim, ele pode ter ali o atendimento quase que instantâneo. Então, todos têm direito à saúde. É a coletividade tem direito à educação, a coletividade tem direito à moradia, ao transporte. Então, você não vai fazer isso para uma pessoa, mas você vai fazer para uma coletividade, para o povo, para a sociedade, para quem se enquadrar nessas definições, né? Para quem quiser garantir esses direitos. Então, a gente antes tinha os direitos de primeira geração, que são os direitos individuais. Aí sempre eles estavam garantindo, né? Então, a liberdade de ir e vir, né? Habeas corpus que a gente tem ali. A gente também tinha a questão, econômica, que o Estado não deveria intervir. Aqui, como a gente está saindo de uma Primeira Guerra Mundial, né? A gente tem a Constituição alemã, ela tentou salvaguardar mais o povo alemão, né? Porque, gente, a Europa estava arrasada, a Alemanha principalmente, ela tinha acabado de perder uma guerra. Então, assim, eu até comentei, né? Eu acho que foi no GED de revisão, que, gente, as pessoas queimavam o dinheiro alemão, né? A moeda alemã na época, para se aquecer, porque não valia um pão, dava para comprar um pão com dinheiro alemão. Então, realmente, assim, era uma situação de calamidade. Então, essa Constituição de Weimar, ela veio para abrigar a todas as pessoas que buscassem ali um apoio no Estado. Então, a gente teve ali esse estado de bem-estar social. Foi um dos primeiros estados a ter realmente uma Constituição que visasse os direitos de todos. Aí vamos ter aqui a Constituição de Weimar, de novo. Gente, sério, acho que se cair, é uma aposta minha muito grande. Se cair, eu acho que cai Weimar. Então, não tem tempo, dá uma olhada em Weimar, gente. Dá uma olhada em Weimar, dá uma olhada na Declaração Universal ali dos Direitos Humanos, que é provável que... Só uma coisa, eu acertei ou não? Eu não Acertou, lembro se eu... é verdadeiro. É verdade. Eu fiquei falando tanto, né? É verdadeiro, gente. A B. A Constituição de Weimar foi eficaz em manter a estabilidade política na Alemanha durante os anos 20. Gente, como a gente tá correndo aqui contra o tempo, eu vou dar pouco tempo, mas verdadeiro ou falso? Verdadeiro, falso? Falso. Paulo Vitor já falou que é falso. Mas alguém, gente? Alguém se arrisca? Pode botar aí o que achar. O que seu coração mandar.
Gente, São Paulo Vitor. Se aparecer mais 2 pessoas respondendo, eu vou seguir, eu vou ir mais rápido. Olha aí o Matheus, falso. Quem mais? Falso. Pronto, ó, 2 pessoas. Olha, gente, essa aqui é falsa. Vocês acertaram. A Constituição de Weimar, ela não foi eficaz em manter a estabilidade. Apesar de ter muitas garantias, ter muitos direitos, ela tinha mecanismos mecanismos jurídicos que não asseguravam essa estabilidade política, né? Tanto que a Constituição de Weimar era naquela época ali do Carl Smith. Enfim, ele que defendia que a política que deveria comandar a Constituição, porque já que a política são os representantes diretos do povo, então cabe a eles decidir, porque eles são a vontade do povo, eles representam o povo. Então cabe a eles decidir o que é melhor para o povo, porque o povo se está votando neles para representá-los, então obviamente as decisões que eles tomarem vão ser a vontade do povo. Então ele pensava mais ou menos nesse sentido, né? Então o sentido político, a Constituição ela devia, mas ela não conseguiu trazer essa estabilidade, tanto que o próprio Hitler ele se aproveitou de uma questão que era prevista constitucionalmente para suspender. Ele estava governando por decreto, ou seja, realmente a Constituição de Weimar não conseguiu perdurar muito tempo. Foi só ter ali uma instabilidade, uma crise financeira, né, que abalou todo mundo, a crise de Nova York, para poder fazer com que tudo aquilo que estava sendo construído desabasse. Então isso é até uma questão que a gente vai ver já, que eu vou explicar. Ó, aqui, ó. Eu vou começar a outra e já vou explicar um pouco melhor questão pós-positivismo, just-positivismo, que a gente vai ver que vocês estão vendo agora, né? No caso, na sala de aula. Ó, vamos aqui para C. A Lei de Habilitação de 1934 permitiu ao Hitler legislar sem a necessidade de aprovação parlamentar, consolidando seu controle absoluto. Gente, eu dei a resposta dessa questão. Verdadeiro ou falso? Herbert, verdadeiro. Verdadeiro. Foi até rápido, né, gente? A Lei de Habilitação foi justamente a lei que permitiu Hitler governar, né? Por decreto, ele acho que instaurou o estado de sítio. Ele era o chanceler na época, ele não era nem o presidente. Ele assumiu ali todos esses poderes, fechou o parlamento. E assim, gente, foi dessa forma que, foi graças a essa lei de habilitação ali, que permitiu que a instabilidade política ela se instaurasse, que o nazismo, né, fosse ao poder. Então, essa questão aqui, C, é verdadeira. Ótimo que a gente está indo rápido, ó. D. Carl Smith acreditava que a Constituição deveria ser vista como um documento técnico sem relação com a política. Também respondi essa. Ai, meu Deus. Vai lá, verdadeiro ou falso? Falso. E aí, mais ninguém? Se mais 2 pessoas responderem, eu vou dar seguimento. Eu vou seguir. Já foi o Matheus. Mas quem, gente? Carl Smith acreditava que a Constituição deveria ser vista como um documento técnico sem relação com a política. Gente, eu vou responder, tá? Já que estão demorando um pouquinho. Não sei se é pra pensar. Desculpa estar pensando vocês, mas é porque realmente já vai dar 1 hora de JED. Nem parece, né? Tá muito rápido. O tempo tá passando muito rápido. Carl Smith. Gente, essa daqui vocês acertaram. É falsa. O Smith, justamente o que eu tava explicando, né? Ele, sem relação com a política, com relação à política, é o que era necessário aqui para essa questão estar certa. Carl Smith acreditava que a Constituição deveria ser vista como um documento técnico relacionado com a política. Era o que eu estava explicando. Já que ele via
ele tem essa concepção política, né? Que já que nós estamos votando nossos representantes, então eles sabem o que é melhor pra gente, já que a gente está votando neles. Então, eles vão decidir as nossas questões, principalmente constitucionais, né? Então, cabe realmente aqui ao Poder Legislativo legislar e ver o que é melhor para a sociedade. Um pouco perigoso, né? E, inclusive, eu até falei... eu acho que é melhor não falar de guardião da Constituição hoje, né? Porque ele não falou muito... O professor não falou sobre isso, então duvido que vai entrar, né? Era só uma coisa que realmente é mais pra frente. Então, depois a gente fala aqui sobre a briga aqui do Smith com o Kelsen, gente. Teve aqui polêmica nas décadas passadas. Vamos lá, essa aí é falsa. Vocês acertaram. Agora é. A Constituição de Weimar criou um sistema de governo presidencialista forte com amplos poderes para presidente. Verdadeiro ou falso? Falso, falso. Gente, eu vou disponibilizar aqui o link da frequência, já vai dar quase 1 hora. Não esqueçam de botar o nome de vocês, viu, pessoal? É assim que eu ponho a presença de vocês. Ah, e uma coisa que eu queria explicar, que estavam me perguntando, né, enquanto vocês respondem, sobre os GEDs. Gente, ó, se vocês quiserem, vocês não precisam ir no meu e no do Luiz, porque contabiliza o mesmo, sabe? Então, tipo, pra vocês terem a presença, pra ter as horas complementares e tudo, basta ir em um. Se quiserem nos dois, fica à vontade. Aí, se vocês gostarem e tudo mais. Mas, assim, se eu vi que tem muita gente que vai em um, vai no outro. Mas se gostar, pode fazer, se tiver tempo, se sobrar, né? Mas basta ir num dos GEDs pra conseguir a presença, realmente. Aí, como é mais ou menos na mesma semana, né? O meu é na quarta-feira, 3h30. E a no do Luiz é na sábados, às 10 horas. Eu queria até falar com vocês sobre a questão do GED ser nas quartas-feiras, 3h30, porque eu fiquei sabendo que tem algumas turmas da manhã que estão com um girão em Civil 1. E um dos monitores do girão faz, eu acho que 4 horas na quarta-feira, né? Aí, enfim, eu vou conversar depois com vocês sobre isso. Mas só pra deixar avisado que eu tô pensando em adiantar um pouco mais os GEDs. Mas só se tiver aprovação de vocês, né? Claro. Se vocês acharem que é bom 3h30, vai ficar 3h30. Gente, como só o Paulo e a Thaís responderam certo, é falso. Eu vou dar logo seguimento aqui sem dar muita explicação, tá? Ó, a Constituição de Weimar criou um sistema de governo presidencialista forte. Não criou, gente. Eu falei aqui que apesar de ter garantido muitos direitos, principalmente sociais, e ser um pioneiro nisso, eles não forneceram muita estabilidade política e com isso o governo presidencialista ele não era forte, né? Ele amplos poderes para o presidente. E isso só se deveu, né? O Hitler só conseguiu concentrar esses poderes graças ali a uma lei prevista que ele conseguiu fazer essa manobra, né? Esse golpe. Não golpe, né? Porque golpe envolve ali inconstitucionalidade, essas questões, o que não foi esse caso. Né? Ele fez tudo dentro dos conformes, né? Claro, ele se aproveitou de muitas crises. Mas, enfim, vamos continuar aqui, ó. Aí aqui o gabarito. VF, VFF. Agora vamos aqui para os últimos. Aí depois eu vou dar uma palhinha aqui no que o professor tá dando em sala de aula e o que eu acho que vai cair mais. Mas assim, a gente não vai fazer questão sobre neoconstitucionalismo, essas questões ali do Estado e tudo mais. Mas é importante, gente, é só... Eu tô pensando realmente em fazer exercício porque eu e o Luiz a gente ainda não fez sobre isso, né? Porque não tava previsto no roteiro e agora tá, né? Aí vamos vir aqui, ó. A Constituição de 1824 foi outorgada pelo imperador Dom Pedro I após o fechamento da Assembleia Constituinte e estabeleceu a teoria do poder moderador, adotando uma Constituição dualista. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso, gente?
Paulo Vitor já no verdadeiro. Verdadeiro. Thaís também, verdadeiro. Eu não errei o alemão, não, hein? Você disse que eu não fui errado, né? Pois é. Você gabaritou, deu certo. Agora não erra na prova também, não. Verdadeiro. Gente, vou responder aqui, viu? Porque a gente já tá com uma hora de GED, tem que estar mais rápido assim. Ela é verdadeira. Gente, a nossa primeira Constituição, né? Porque a gente passa a contar as constituições desde a independência, né? Desde quando o nosso Estado ele passou a ter as próprias leis, as próprias constituições dentro ali da independência. Ou seja, a independência foi em 1822. 2 anos depois a gente teve uma Constituição e justo a nossa primeira Constituição ela foi outorgada, ela foi imposta. Outorgado é quando um grupo político ou uma pessoa, né, um golpe, alguma coisa assim, ela impõe uma Constituição sem, né, apoio. Às vezes pode ter apoio popular, isso aí é uma coisa que a gente vai ver mais em tipologia, né? Napoleão, ele teve ali um esquema ali para ter aprovação popular, mas ele meio que outorgou ali a Constituição, mas só para vocês saberem. Lohane, o que é uma Constituição dualista? Gente, nessa questão aqui, ela realmente, a gente tem dualista nessa questão que ele trouxe o poder moderador. E o poder moderador, apesar de, né, a gente tinha 3 poderes e veio um quarto. Mas esse poder moderador, ele tinha mais poder sobre os outros. Porque ele modera, né? Ele não modera, ele controla. Então a gente tem ali os 3 poderes de um lado e um poder controlando. A gente tem 2 lados. A gente tem ali essa questão do imperador. Só o imperador é o poder moderador. Só uma pessoa inteira é um poder só. Tá sempre controlando os outros. Então, aquela questão da independência, né, entre os poderes, não é assim que funciona aqui, né? É um que atua sobre os outros. Então, ele que decide quem vão ser os senadores, ele que indica, ele que tira, ele que decide ali os ministros, né? Então, ele controla tudo isso. A gente vai ver mais isso no tipologia também, mas só para vocês entenderem realmente aqui. Eu acho que eu peguei um pouco pesado com vocês, né? Eu acho que tem outro nome também para essa Constituição, acho que é pactualista, né? Que é um pacto entre esses poderes. Eu tirei tua dúvida, Fábio? Deu tudo certo? Tem alguma coisa a mais? Pode perguntar. Tá certo, vamos continuar então. Então essa questão aqui, a A, ela é verdadeira. Agora vamos para B. A Constituição de 1891 foi baseada na Constituição dos Estados Unidos e estabeleceu um federalismo dual e presidencialismo. Gente, eu vou tirar esse dual aqui, que isso daqui não é pra agora. Ignorem esse dual, viu, gente? Realmente eu tô botando muito... Eu nem reparei que eu tava botando esses termos malucos. Isso aqui realmente a gente vai ver melhor em tipologia. Constituição de 1891 foi baseada na Constituição dos Estados Unidos e estabeleceu um federalismo e presidencialismo. O Vitor aqui já botou falso. E aí, pessoal? O que é que vocês acham? Verdadeiro, falso? Ó, a gente já tem aqui uma contradição. O Paulo Vitor botou falso, o Matheus botou verdadeiro. Falso. Oi, Paulo. Pode falar. Ah, tá. Foi sem querer. Mais alguém se arrisca? Não? Gente, olha aqui, Paulo Vitor. Vou responder. Essa aqui é a primeira questão que o Paulo Vitor oficialmente erra. Não é falso, é verdadeiro. Por quê, né? A Constituição de 1891, ela foi a passagem daquela modelo
que a gente tinha de poder moderador, império, reino, monarquia, e a gente passa a ter um regime completamente diferente. E ela foi ativamente inspirado na Constituição dos Estados Unidos. Inclusive, o nome do Estado brasileiro era Estados Unidos do Brasil. Ou seja, não tinha forma mais, né, como é? Eles realmente se inspiraram absolutamente. Apesar da Constituição ser diferente, né, dos Estados Unidos, a dos Estados Unidos era muito sintética, não tinha muita coisa. Aqui eles desenvolveram muito, deixaram muito mais dentro das normas o que eles queriam, mas de forma didática, não sei explicar. Mas realmente eles se inspiraram nos Estados Unidos e eles passaram a adotar o federalismo e presidencialismo. Federalismo, eu acho que é porque, assim, tava dual, né? É porque o federalismo que a gente vai ter a partir de agora, ele é diferente. Porque antes, os estados, eles eram muito controlados. Então, muito do que antes era competência dos estados, ele era do imperador, o imperador que controlava. Aqui não, a gente vai ter um pouco mais de autonomia deles. Tanto que muitas das revoltas que teve nessa época do regime foi porque o imperador estava metendo muito a mão em coisas que não deveriam ser deles, né? Assuntos que deveriam ser mais dos estados. Porque, gente, o Brasil realmente Brasis, né? A gente tem muitos Brasis. A gente tem muitas culturas, muitas religiões, muitas questões individuais de cada estado. Então, assim, cada estado é único à sua forma. E isso não é de hoje. É há muito tempo. Então, uma cultura que tem no sul é completamente daqui que tem nos estados do Nordeste. Então, a gente tem uma diversidade grande. Então, a gente precisa de uma autonomia particular de cada um. Então, realmente, esse federalismo que a gente está tendo aqui é diferente, porque antes era muito mais unificado. Era dividido só para ser melhor administrado. Aqui não, aqui vai ser melhor administrado e melhor feito, mais autonomia. Eles têm mais poder para decidir sobre as questões da população. E o presidencialismo, né? A gente saiu ali de uma monarquia parlamentarista, entre aspas, para um presidencialismo. A gente começa a ter os nossos primeiros presidentes, Floriano Peixoto, Deodoro da Fonseca. A gente tem ali até a República de Espadas, né? Foi justamente Na verdade, o Deodoro da Fonseca é o primeiro. O Deodoro da Fonseca é o primeiro, depois vem o Floriano e assim por diante. O Deodoro... Obrigado, Paulo. O Deodoro ele foi o primeiro, o vice era o Floriano Peixoto, na época era diferente, não era chapa, era primeiro e o segundo mais votado, né? Era nomeação, era nomeação. Nomeação? Primeiro, o primeiro e o segundo mais votavam que ia, aí Isso, era assim. exatamente. É diferente do que a gente tem hoje, né? Mas vamos continuar aqui. Obrigada, viu, Paulo? C. A Constituição de 1934 era Vargas. Foi a primeira a incluir direitos fundamentais de segunda dimensão e estabeleceu um estado de bem-estar social. Verdadeiro ou falso, gente? Deixa eu ver aqui. Verdadeiro. Verdadeiro. Deixa eu ver aqui um pouco pra lá. Vou dar mais uns 10 segundos. 10, 9. Cadê? Vou responder, viu, gente? Olha, a Constituição de 1934, ela era antes do Estado Novo, ou seja, o Vargas aqui, ele estava ainda tentando manter uma aparência de democracia, né, de participação popular. Ele não estava tão controlador, mais rígido, mais restrito. E em 34, a gente também tem a implementação
lembra que teve lá aquela questão toda do ciclo do café, que acabou com a crise de Nova York, Estados Unidos e outros países pararam de comprar, então a gente não tinha para que a gente vender o café, e era a maior forma de economia que a gente tinha, né? A gente, uma grande porcentagem do nosso PIB, eu acho que existia PIB, assim, mais ou menos, não é PIB o nome, né? Mas era a forma como o Brasil ele ganhava ali o dinheiro dele, era no café. Então lá a gente tem essa transição e o Vargas ele veio justamente trazendo essa implementação mais industrial. Então a gente tem a implementação de indústrias nacionais, a Vale do Rio Doce, a Siderúrgica Nacional. E então a gente, já que a gente está industrializando mais e a gente está incentivando mais essas pessoas a industrializarem, a se produzir, a ter mais fábricas aqui no país, então a gente também tem que garantir os direitos dessas pessoas que vão trabalhar lá, né? E não só isso, a gente também trouxe várias coisas que já estavam sendo, pelas décadas, já estava tentando ser mais reclamado, né? A participação na votação feminina, né? Já estava sendo mais feita nessa época também, acho que lá pelos anos 20, 30. Então, realmente, a gente teve ali mais implementação de direitos sociais. Não mais, né? A gente teve implementação desses direitos sociais a partir dessa Constituição. Então, a gente teve muitos direitos garantidos nela. Então, realmente, a gente teve ali o estabelecimento de um estado de bem-estar social. Aí, vamos aqui para D. O golpe militar de 1964 levou à promulgação de uma nova Constituição que foi imediata e totalmente redigida sem emendas. Verdadeiro ou falso, gente? Verdadeiro. Falso. E aí, mais alguém? O golpe militar de 1964 levou à promulgação de uma nova Constituição que foi imediata e totalmente redigida sem emendas. Se mais uma pessoa comentar, eu vou responder. Paulo Vitor e o Herbert já se garantiram aqui. Isso aí é crime, viu? O quê? Porque você está condicionando uma resposta a outra resposta que não pode fazer. Ah, meu filho, mas o meu GED aqui é uma ditadura. Eu que mando, então vai ser aqui as minhas regras. Então, mais uma pessoa comenta aí que eu dou prosseguimento. Se ninguém comentar, eu vou demorar mais. E todos vão sofrer. Até o pessoal que tá assistindo a gravação. Gente, é sério, ninguém vai responder mais não. Olha aí o Fábio salvando vocês. Falso. Gente, o golpe militar... Gente, outra questão que o Paulo Vitor errou. Desculpa, amigo. Mas se tu quiser me explicar o que foi que tu pensou, pra gente... Qual é a tua dúvida? Porque essa questão aqui, ela é falsa. Tem alguma dúvida? Eu vou explicar, né? Mas se quiser, o que foi que tu pensou? Falar aqui um pouquinho. Tá bom, vamos lá, continuar. O golpe militar, ele veio em 64, mas a Constituição dessa época, além de promulgada, com as suas ressalvas, ela foi em 1967, ou seja, 3 anos depois do regime, e claro, mais restringida. E vocês entenderam, né? Que a minha descrição já não tá mais boa. Ela teve ali, mas ela foi promulgada. A gente teve posteriormente, em 1969, uma emenda gigantesca, tão grande que alguns constitucionalistas consideram como se fosse uma outra Constituição. Porém, né, foi uma emenda que tirou quase tudo que tinha lá em 67 e ainda instituiu mais e acrescentou mais. Então foi assim, quase uma nova Constituição realmente, ela é imensa. Então, o golpe militar de 64, ele levou à promulgação de uma nova Constituição que foi imediata e totalmente redigida sem emendas. A gente não teve uma nova Constituição em 64, a gente realmente teve só um pouco depois.
e teve, né, suas emendas, inclusive uma emenda gigantesca, então, falsa. Realmente, mas isso daqui dá a pensar mesmo, que é verdadeiro, ó. O golpe militar de 64 levou à promulgação de uma nova Constituição, que foi imediata e totalmente redigida. Gente, mas se lembrem, 1969 tem uma emenda gigantesca, que alterou quase tudo em 67. Realmente, o golpe militar levou a essa nova Constituição, né, porque a gente, toda vez que a gente tem uma mudança de regime, né, muito brusca, a gente constitui um novo Estado. As Constituições, ela instituem novos Estados. Então, quando a gente tem a mudança política, por exemplo, do império para o presidencialismo, a gente vai ter uma nova Constituição. Demorou um pouquinho, uns 2 anos, geralmente demora, mas a gente tem uma nova Constituição. Até quando a gente saiu do período ditatorial para o novo, né, a gente teve uma mudança. Então, as Constituições, elas instituem novos estados. E o golpe militar de 64, gente, ele levou sim a uma promulgação de uma nova Constituição. Isso aqui é verdadeiro. Foi uma promulgação. Foi promulgada, não foi otorgada, não foi imposta. Mas a gente teve uma emenda gigantesca. Realmente só esse detalhezinho pequenininho que altera aqui o item. Então, realmente dá assim pensar que é verdadeiro. Aqui, ó, o Estado Novo de Vargas, com a sua Constituição de 1937, introduziu o federalismo orgânico que reduziu significativamente a autonomia dos estados. Verdadeiro ou falso? Era Vargas, 37, Estado Novo. Falso? Verdadeiro? Ó, já tem uma... O Paulo Vitor já se arriscou aqui. Mateus, verdadeiro, verdadeiro. Mais alguém? Falta só essa questão para eu dar uma olhada rapidinho com vocês no que o professor tá dando. Não vai dar para me estender muito, mas eu vou tentar pegar aqui os pontos que eu acho mais importantes. Deixa eu ir logo vendo aqui onde é que tá. Acho que tá aqui. Verdadeiro, falso. Se mais uma pessoa der uma resposta, eu vou dar prosseguimento. Senão, eu vou dar aqui mais uns 20 segundos. Ninguém se arrisca, não? Gente, vocês são lutadores, viu? Esse já tá com 1 minuto e 19. Quase 1 minuto e 19. Tá ruim. Ó, o Herbert. Pronto, gente. A gente tem aqui... Falou verdadeiro. Estado Novo. Sim, gente. É verdadeiro. Esse item é verdadeiro. Estado Novo de Vargas, com a Constituição de 37, ele instaurou, né? Obviamente, Estado Novo. E introduziu o federalismo orgânico, né? Orgânico, meio light. Pensei isso na hora da prova ali. Que assim, gente, o que foi uma coisa que um ato que o Vargas fez nesse período foi que ele queimou as bandeiras dos estados. Isso significa que os estados acabaram, que o Brasil virou um estado centralizador? Não. Teve ainda um federalismo, né? Os estados ainda estavam ali instituídos, mas de uma forma diferente. Eles tinham menos autonomia e realmente teve uma centralização maior. Não acabou, né? Eles não acabaram. Teve um federalismo orgânico, light, né? Menor. O federalismo não era tão forte, não era tão dividido. Tinham menos autonomia. Aí que reduziu significativamente a autonomia dos estados. Isso aqui é verdadeiro. Aí agora eu vou aqui interromper o compartilhamento para compartilhar aqui a outra coisa, só pra gente dar uma olhada rapidinho mesmo. E, gente, as dúvidas dessa questão, dessa matéria que o professor tá dando, é agora. Ou pode ser depois
por mensagem, né, no WhatsApp. Eu e o Luiz, a gente tá quase aqui 24 horas pra vocês. Mas, eita, compartilhei o errado. Ah, inclusive esse daqui é uma coisa que eu tô pensando em mandar pra vocês, que é mais divididozinho aqui pra... que explica melhor o constitucionalismo. Esse aqui é de um outro professor meu, que eu acho muito bom. Esse material. Agora é achar onde é que tá esse negócio. Já vai, Paulo Vitor? Vai não, fica mais pouco. Já estamos acabando. Ó, gente, realmente tem muita coisa. Qualquer dúvida, agora levantem a mão para eu ouvir. Porque eu não vou estar nessa aba aqui, eu vou estar em outra, eu não vou estar vendo muito o chat. Mas vamos aqui, ó. A gente tem... Gente, eu não tive tempo pra poder fazer um slide, realmente. Então eu vou ter que pregar aqui o negócio do professor. O que eu considero, e que o professor também, eu me lembro do professor falando, para dar uma atenção aqui aos estados. Estado de direito e suas características, estado democrático, estado social. Mas eu acho que ele também vai dar uma importância aqui pro neoconstitucionalismo. Por quê? Porque é o que vigora atualmente. Inclusive, a gente tem o Luiz Roberto Barroso, que é o presidente da STF atualmente, ele que dividiu essas questões aqui, ó, esse marco histórico, filosófico, foi ele que dividiu, foi ele que, né, foi o pensador idealizador dessa divisão aqui. Mas vamos aqui só passar rapidinho, gente, a gente já tá acabando. Qualquer dúvida, levanta aí a mão ou pode falar, abre o microfone e a gente acaba. Aqui, Estado de Direito e suas notas características, gente. A gente tem a supremacia da Constituição. Eu acho que o professor, no início do semestre, ele falou uma coisa sobre a pirâmide normativa, né? Essa pirâmide normativa, ela institui que a Constituição, ela tá no topo. Ou seja, a gente tem ali, tudo que vier abaixo da Constituição, ela tem que estar de acordo com a Constituição. A gente não pode fazer nada que seja contra a Constituição, a gente tem que ter um controle ali. Então, a Constituição ela vai servir de parâmetro para outras coisas que sejam feitas. E aí que surge, né, essa autonomia que a gente dá pro judiciário de ter esse controle de constitucionalidade. Quem realiza isso, então a gente vai fazer uma lei sobre alguma questão civil, tributária, que tá ali, que é infraconstitucional, então a gente tem que obedecer à Constituição. Se não obedecer ou se infringir algum princípio, alguma regra, a gente vai ter ali essa lei vetada, declarada como inconstitucional, na verdade. Então a gente tem ali a garantia de direitos fundamentais de primeira geração, que Estado de Direito. Isso daqui foi o primeiro estado que a gente começou a ter mais cor, né? A gente passou a ter mais... Como é que se fala? A gente começou a construir melhor, né? Então a gente tem a supremacia da Constituição, a superioridade da lei, aquela questão ali da vontade geral, vocês se lembram? Da vontade geral do Rousseau, se eu não me engano, do Rousseau, e as vontades individuais, né? Então ali a gente vendo qual é a melhor. A gente também tem a garantia dos direitos de primeira dimensão, né? Que é aquilo que eu tava falando pra vocês. Direitos civis, políticos. Direitos políticos aqui é uma coisa que realmente teve muito... que foi muito alavancado. E a separação dos poderes, né? Isso daqui é o constitucionalismo ali a partir do francês e americano, né? Então a gente tem ali o sistema de freios contrapesos e ok. Aí o democrático de direito, Estado de Direito, Estado democrático. Então a gente tem o que era do Estado de Direito, mais as garantias fundamentais de primeira geração. De novo, sim, são outros direitos, né, que a gente tem aqui. Os direitos políticos, eles passam a ter aqui mais voz, né? Eles vão ter uma capacidade eleitoral ativa, passiva. A gente vai ter maior participação, né, porque é democrático. Então, a gente vai ter uma maior participação ali da população nas decisões do Estado. Aí, a gente vai ter o Estado de social e democrático de direito. Então, a gente vai ter aquilo que era do democrático, mais os garantias e direitos fundamentais de segunda dimensão, que são aqueles que eu estava falando, né? Sociais, econômicos, culturais. A gente tem ali uma maior autonomia, uma maior proteção da sociedade
e da coletividade. Então, a gente vai ter, assim, uma questão maior nisso, né? Então, os primeiros estados sociais democráticos de direito são o mexicano, né? A Constituição mexicana e a Constituição de Weimar. Tá vendo aí a importância? Dá até pra, se for uma questão aberta, dá até pra dar uma mencionada, né? A Constituição de Weimar de 1909 foi uma das pioneiras, instituiu direitos de segunda dimensão. A outra Constituição aqui, ó, foi a de 1934, que a gente estava vendo agorinha. A gente viu ali que o Estado Social, o Vargas instituiu, né, essas questões mais sociais. Então, a gente tem ali uma maior interferência do Estado também, ó, econômico, que, assim, a iniciativa privada, ela não tem absoluta autonomia, não é Estado mínimo aqui. O Estado, ele controla e regulamentariza certas questões. Culturais também, né? Aí vamos aqui para a constitucional contemporâneo, que é mais ou menos o que a gente tem atualmente, né? E que a gente tem aqui as nossas subdivisões. Então, sempre a gente pega um e vai acrescentando. Então, a gente tem as características do Estado Social, que é a do democrático de direito, mais as de segunda dimensão. Aí aqui a gente tem tudo isso somado, mais a preeminência do princípio da dignidade da pessoa humana, né? Então aqui a gente vai ter as questões pós-guerras, a gente vai ter a Declaração dos Direitos Humanos, instituindo quais são os direitos que uma pessoa tem, ou seja, você nasce, você já tem esses direitos, também alguns deveres, né? A força normativa da Constituição, então aqui a gente vai ter sim uma maior força constitucional. Então a Constituição, ela não está lá mais só de enfeite, de forma que as pessoas podem alterar, não de qualquer forma, né, mas com mais facilidade. Então muitas coisas a gente tinha só na lei, né, na regra, mas não era obedecido na prática. Então a gente não tinha essa força normativa. Aqui a gente tem a lei sendo mais bem utilizada e os direitos muito mais bem assegurados, porque de nada adianta a gente ter uma Constituição ali, linda, maravilhosa, se a gente não segue o que está nela, se a gente não prega o que está nela, ou se a gente não utiliza as normas de lá. Então, a gente tem essa força normativa. Força normativa é a força das normas. As normas, elas têm força agora, elas têm esse poder, e a gente tem ali uma questão maior delas. Aí a democracia material como resultado do estado de bem-estar social, consistente na capacidade de formular expressões e preferências. Isso daqui é mais questão democrática, né? Que a gente vai ter uma maior preeminência, estado de bem-estar social. Enfim, agora aqui o constitucionalismo, que eu acho que é sim a parte mais importante aqui do que eu vou explicar, vou até pegar aqui minha colinha. A gente vai ter o neoconstitucionalismo, ele é o que atualmente a gente tem, né? Ou que a gente tenta ter, mais ou menos. Essas questões aqui, ó, transconstitucionalismo, constitucionalismo latino-americano, neoconstitucionalismo, a gente tem tudo isso a partir ali da Segunda Guerra, então é novo. A gente tem essa questão nova. Então a gente vai... Então algumas coisas ainda estão sendo desenvolvidas, sabe? A gente ainda tá vendo mais coisas, mas o neoconstitucionalismo, ele veio ali, tem uns conceitos que eu até tava falando na hora que eu tava respondendo as questões, que é ali o juiz-positivismo, ou o positivismo jurídico, e o pós-positivismo, né? Então a gente tem ali, depois da Segunda Guerra, a gente viu que a gente predominava o positivismo jurídico, né? Só que o que foi que aconteceu? Nazistas utilizaram a lei a favor de coisas terríveis, uma barbárie enorme. Então o que a gente vai tentar fazer aqui? A gente vai tentar segurar, a gente vai botar os princípios em patamar constitucional, a gente vai botar e elevar eles à Constituição, e agora os princípios têm tanto poder quanto as regras. Então a gente vai contrabalancear aqui, a gente vai ver o que é mais importante em determinado contexto. Então, eu acho que foi até um exemplo que eu já dei, a questão lá da pandemia. A gente não podia ter, por exemplo, a liberdade religiosa é um princípio garantido. A gente tem ali um conflito de princípios, né? Essa que eu vou falar. Então, a gente tem ali a liberdade religiosa, então você pode exercer a forma de culto, claro, sem, né, atrapalhar a liberdade individual de cada um.
Mas na pandemia, a gente não podia sair de casa. A gente não tinha. A nossa liberdade de vir estava sendo diminuída justamente porque tem o princípio da saúde, né? A saúde pública. Então a gente tem que assegurar esse princípio. Então, no contexto da pandemia em específico, para poder aumentar, né, esse princípio da saúde, a gente tem que ter ali uma diminuição, então, do princípio da liberdade religiosa. Você pode exercer, né, sua liberdade religiosa, mas dentro da sua casa. Você não pode ir para culto, né, porque culto, igreja também, missa, essas coisas, tem muitas pessoas, geralmente juntas, se encostando e tudo mais. Tem alguns rituais religiosos também que envolvem muita proximidade. Então, isso não estava podendo acontecer aí, né? Então, a gente teve que diminuir essa liberdade religiosa, esse princípio da liberdade religiosa, para a gente poder ter a garantia do princípio da saúde, que naquele momento estava em mais ameaça. Então, a gente teve que elevar ele sobre o outro. Então, é um sistema de contrapeso ali de princípios. E é isso que é mais ou menos o pós-positivismo, né? Que é enxergar as regras, né? Da mesma forma que os princípios, da mesma forma que a gente enxerga as regras. Eles têm a mesma força normativa e ambos estão dentro da Constituição. Então, o marco histórico foi o fim da Segunda Guerra, que eu estava falando, e a formação dos estados de bem-estar social, que eu mencionei também, constituições dirigentes. Constituições dirigentes, a gente também vai ver um pouco mais em tipologia. Eu acho que o professor não vai explorar muito essa questão aqui, não. Aí o marco filosófico, né, que foi o pós-positivismo, que eu também estava explicando, que é a força normativa dos princípios, ou seja, os princípios eles passam a ter mais força, eles passam a ser constitucionais. E o marco teórico aqui, que a gente tem a explicação mais aprofundada, mas, gente, realmente já está dando 1h30 de GED. Se alguém tiver alguma dúvida, principalmente nessa aqui, eu creio que o professor não vai se aprofundar, porque ainda vai ter mais coisa para falar sobre isso, né? Mas eu acho que na prova é uma coisa que eu acho, viu, gente? Pode cair, eu vou falando aqui que acho, mas é porque realmente é uma coisa que demanda mais atenção, demanda mais tempo e demanda mais profundidade. Profundidade que outros assuntos, como a tipologia que eu tava falando, vão trazer. Então eu acredito realmente que essas questões não vão ser tão aprofundadas na prova, se forem, vão ser provavelmente VOF, mas aqui tá para vocês, né, aquilo que eu tava falando, ó, a distinção entre norma-regra, norma-princípio, a partir dos anos 70, 80, obras do Orkin, Robert e Alex. Gente, geralmente esses dois aqui estão em quase todo o artigo de constitucional atual. Eles têm ali um peso muito grande na idealização do constitucionalismo. Ponderação de valores. Aí, gente, eu realmente não vou me aprofundar muito aqui, vamos só dar uma coisa mais rápida, né? O transcontinentalismo, ele se propõe que as ordens estatais, internacionais, supranacionais, elas dialoguem, né? Porque o transcontinentalismo, ele envolve um intercâmbio, uma troca entre todos esses países, né? É uma coisa que a gente tem muito com os tratados, né? Ó, a gente tem o direito internacional dos direitos humanos, formação de blocos jurídicos. Então, a gente tem ali também uma questão mais, como é global, né? Com a globalização, com a maior troca, a necessidade e a dependência que a gente tem de outros estados, a gente surgiu ali também essa necessidade da gente ter uma troca de ideias com outros países que têm outras culturas, para que a gente veja se não vale a pena a gente adicionar mais direitos, mais regras, talvez isso que a gente esteja fazendo seja tão legal e eles têm uma solução, então vamos conversar aqui, vamos ver, então é um intercâmbio, é uma troca realmente dessas ideias internacionais, um persuadindo o outro pelas próprias decisões, basicamente, né? O constitucionalismo latino-americano é aqui que a gente vai ter o máximo, assim, que a gente tem atualmente de direitos garantidos. A gente tem de terceiro, de quarta geração. Terceira geração é aquela coisa lá da fraternidade, solidariedade. A quarta geração é a democracia, informação, pluralismo. Gente, desculpa se eu tô falando muito rápido. Mandem as suas perguntas. Realmente, eu sinto muito por estar sendo muito rápida, mas realmente já tava dando 1h30. E eu também tenho compromisso agora no EF. Então, né, vamos acelerar aqui. Aí, o fim do século XX, início do século XXI, a gente tem isso, acho que na Constituição do Chile, se eu não me engano, algum país aqui na América do Sul, que eles tiveram essa maior preocupação de incluir todos, porque
o que é que a gente sempre estava excluindo em todo o nosso processo de formação constitucional, né? O constitucionalismo brasileiro. A gente sempre excluiu algumas minorias, principalmente os índios. Os índios, eles não têm tantas garantias. Então, a gente tem aqui, ó, comunidades, nações e povos indígenas tendo uma maior poder, soberania popular. Tanto que algumas dessas constituições, elas foram feitas na linguagem desses povos nativos. Então, é realmente ali uma expressão maior de direitos. A gente tem uma abrangência maior e que abrange a todos, realmente, né? Até as minorias que sempre foram pelas gerações passadas excluídas, né? Então a gente tem essa valorização. Gente, e é isso. Eu agradeço muito. Vou encerrar aqui a gravação. E não se esqueçam de